Apresentação de Thiago Volpi no Grêmio. Te inscreve, dá o like, vamos ver. Apresentação do Thiago. A gente queria deixar muito claro para vocês quais foram os critérios da contratação. A análise técnica do clube, é o mesmo scout que faz análise de todos os atletas que são contratados pelo clube. O Thiago ele mantém todas as qualidades que foram procuradas e que a gente entende que atende à necessidade do clube. A negociação financeira também atendeu todos os critérios estabelecidos pelo clube. Acho que isso é muito importante também. E sem contar nos números do Thiago, né? O Thiago ele tem praticamente 600 jogos em toda a carreira. Lá no Toluca são 110 jogos, 108 consecutivos. Ele só não jogou os 2 primeiros jogos, até porque estava chegando no clube. No São Paulo são 195 jogos. Num passado próximo, ele só perde em número de jogos para o Rogério Ceni. Ele foi a melhor média de nota da Apertura do México. E também foi campeão pelo Querétaro, com 150 jogos, né? Então acho que isso qualifica ele e explica o porquê dessa contratação. Acho que o Guto também tem algumas palavras aí. Isso, eu queria só complementar e falar diretamente com o torcedor do Grêmio, né? Primeiro, para dizer que o torcedor, sem sombra de dúvida, é razão de existir do clube, né? Esse é um fato, a gente pertence à torcida, a gente faz parte disso. E segundo, dizer que a gente ouve sim a torcida do Grêmio, e bastante. Um dos pedidos mais ouvidos nos últimos tempos é que o clube se profissionalizasse, que o clube tivesse um alto nível de profissionalização. E esse nível de profissionalização é o que nós estamos entregando. Esse nível de profissionalização, através dos nossos profissionais aqui dentro, nossos scouts, nossos analistas de mercado, nossos executivos e tal, é o que trouxe ao Grêmio um treinador de primeira linha, que trouxe o Cuejar, que está trazendo o Volpi agora. Então nós estamos sim atendendo a torcida, elevando o nível de profissionalização do clube. Não faria o menor sentido nós trazer profissionais de alto nível para cá, para nós dizermos para eles o que eles têm que fazer. Nós temos que ajudá-los, nós temos que colaborar, nós temos que dar suporte, nós temos que criar um ambiente. Mas as escolhas passam sim pelas pessoas que trabalham com isso 24 horas por dia. A gente está muito tranquilo em relação a isso. Estamos muito felizes com a tua presença, Thiago. Estamos muito confiantes no teu trabalho. E daremos todo o apoio para que isso dê certo. E te dou as boas-vindas oficialmente agora. O Rossato acho que vai te entregar uma camiseta. E agradecemos a todos. Obrigado. Teve mais só uma... desculpa. Não, vai lá. Mais uma consideração que eu acho que eu acabei esquecendo aqui, que é muito importante, tá? O Thiago, desde do primeiro contato do Grêmio com ele, o Thiago se manifestou querendo muito jogar no Grêmio. Isso é importante, a exemplo dos que estão aqui e dos que estão chegando, ninguém que não queira estar e jogar no Grêmio vai estar no grupo do Grêmio. E o Thiago foi um que sinalizou que na primeira ligação ele já disse, eu quero jogar no Grêmio, né? Acho que isso é importante, está de volta a Porto Alegre, né, Thiago? E vai se juntar ao nosso time de goleiros. Hoje a gente acaba completando então no elenco profissional 4 excelentes goleiros. E seja muito bem-vindo aí, umas boas-vindas. Você vai vestir essa camisa hoje e eu tenho certeza de que a partir de que você vai vestir essa camisa, a torcida inteira do Grêmio vai torcer por você. Você tem a confiança do Grêmio e vai ter a confiança da nossa torcida. Com certeza. Bom, obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo aí. Isso aí, pessoal, vamos acreditar, vamos acreditar. Ó, dá o like, te inscreve no canal, ajuda aí, ó. Se você chegou até aqui no vídeo, também comenta aí se eu sou parecido com o Volpi, não. Obrigado, meu amigo. Agora é contigo. Só passar pra lá.
Vamos apoiar, gurizada. Vamos apoiar. Vamos apoiar, que é o nosso paredão. Agora. O Thiago Volpe já foi apresentado com a camisa número 1, já está posicionado. E a gente vai ouvir a primeira. Boa tarde, Volpe. Seja muito bem-vindo de volta a Porto Alegre, Bernardo Burtê, da Rádio Grenal. Desde que o Marcelo Groy saiu aqui do Grêmio, os goleiros tiveram muita dificuldade de se firmar, tanto ao carinho da torcida, tanto de ser titular de fato. Muito se fez rodízio. Ano passado, o Marquezin, principalmente no segundo semestre, conseguiu se firmar na posição, ganhou o carinho da torcida, virou titular. O que tu acha que tu tem que fazer de efetivo para conseguir manter isso que o Marquezin conseguiu, de ser um goleiro titular absoluto, e evitar essa, entre aspas, nova mania do Grêmio de ter muito rodízio de goleiros, mesmo agora com o novo treinador, que é o Quinteiros? Bernardo, primeiramente, boa tarde. Eu acho que tu cita um referente do clube, né? Acho que a história do Marcelo dentro do Grêmio é uma história linda, começando desde as categorias de base, terminando como um grande ganhador no time profissional, principalmente com aquela conquista da Libertadores, com atuações incríveis. E depois de um goleiro desse tamanho, dessa magnitude, é normal que exista uma pressão na posição do clube. Eu, particularmente, quando sou contratado pelo São Paulo, chego numa situação também talvez parecida, depois da aposentadoria do Rogério, onde muitos goleiros haviam passado pelo São Paulo e não tinham conseguido se firmar. Então hoje, como tu bem menciona, o Groy foi um goleiro que fez uma história. Depois daí houve alguns rodízios, até essa chegada do Marquezin ano passado, onde ele consegue se firmar. Ele tem uma reta final de campeonato muito importante, e o que eu venho hoje no meu pensamento é ganhar o dia a dia. E eu acho que num clube da grandeza do Grêmio, não basta você fazer o simples para se firmar e para ser como o Groy ou como o Darley ou outros goleiros que marcaram época. Você tem que fazer a diferença e conquistar coisas importantes. Então eu sei bem aonde eu estou vindo, eu sei bem o clube aonde eu estou pisando. Para quem não conhece, eu cheguei no Rio Grande do Sul com 12 anos, sou casado com uma gaúcha, então eu conheço a tradição, eu conheço a história do Grêmio, e o que eu quero fazer é deixar o meu melhor e no dia a dia ganhar a confiança de cada torcedor e, com o passar do tempo, poder fazer a minha história aqui dentro também. Boa tarde, Thiago, bem-vindo a Porto Alegre. Sou o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha. Em virtude também, por conta das manifestações anteriores do Rossato e do Guto Peixoto, certamente você sabe que houve uma rejeição expressiva de parte da torcida do Grêmio nas redes sociais à tua contratação, desde que surgiu a notícia. Gostaria de te ouvir sobre essa rejeição, que repercussão ela tem para ti, e o que você tem a dizer para o torcedor gremista que em um primeiro momento ficou incomodado. Pô, vai vir o Thiago Volpe. O que você diz para esse torcedor? Bom, primeiramente, hoje em dia é impossível a gente não ter as informações e não saber do que aconteceu, mas tem uma das coisas que eu costumo trabalhar e é entender que eu não consigo controlar o que não depende de mim. E principalmente sem ter tido uma participação para que pudesse gerar algo negativo da torcida do Grêmio. Então hoje houve essa manifestação, muitas pessoas me falaram, porém é o que eu te falei, eu não consigo controlar o que vem de fora, eu consigo controlar o que está na minha cabeça e o que está no meu corpo e nas coisas que eu posso fazer. Então é isso que eu me foco, em controlar aquilo que eu tenho poder. E o que eu vou fazer é trabalhar diariamente o mais forte possível para reverter essa situação dentro de campo. Eu acho que seria muito lindo
eu falar palavras bonitas, eu dizer isso e aquilo para o torcedor do Grêmio, e se dentro de campo as coisas não acontecer, não vai mudar em nada. Então eu acho que hoje o torcedor, mais que escutar alguma palavra bonita que possa sair da minha boca, o torcedor quer que eu mostre dentro de campo aquilo que eu vim fazer. Então eu tenho essa convicção bem clara, como eu falei, do clube aonde eu estou vindo, da pressão que representa jogar no Grêmio, mas eu tenho uma grandíssima convicção no meu trabalho, né, na minha pessoa. As pessoas que me trouxeram têm uma grande convicção em mim também, então eu encaro isso com naturalidade, como eu te falei, sem poder controlar o que vem de fora, mas controlando o que está dentro das minhas mãos, que é trabalhar dia a dia e deixar o meu melhor para reverter essa situação com o tempo. Tudo bem, Volpe? Boa tarde, Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Justamente pegando esse gancho aí dessa resposta sobre não poder controlar a emoção do torcedor, mas controlar o que vem e dos seus treinamentos também para se preparar para ser o goleiro do Grêmio. O torcedor gremista, ele pode se tranquilizar que, através também da sua passagem pelo Toluca, é o seu melhor momento na carreira? O torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo quanto a isso? Você pensa que você está no seu melhor momento como atleta profissional? Eu acredito que sim, pela idade que eu tenho hoje, com 34 anos, acredito que eu viva o auge da minha carreira, tanto no ápice técnico como no ápice físico também. Venho de 2 anos em alto nível jogando no Toluca, e hoje a decisão de vir para o Grêmio e chegar a Porto Alegre me dá essa segurança, por tudo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, de que eu tenho totais condições de vestir essa grande camisa, onde passaram grandíssimos goleiros, e poder fazer a minha história dentro do clube também. Volpe, aqui. Boa tarde, Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes, bem-vindo a Porto Alegre. Ainda sobre essa questão da tua passagem no México pelo Toluca, passou basicamente 3 anos lá no México. Como que a tua passagem pelo Toluca te agregou como pessoa e também como profissional em termos de características? Quão importante foi tu atuar também fora do Brasil e retornar agora para atuar pelo Grêmio? Bom, eu volto para o México em 2022, para um lugar onde eu já tinha uma história muito bonita, no Querétaro, onde tinha ficado campeão no Querétaro, e num futebol onde, e é uma das coisas também onde eu sempre falei no México, que me dá muita tristeza a falta de reconhecimento que o México tem no cenário mundial. Porque hoje a gente fala de um país que economicamente é muito forte, uma liga que economicamente é muito forte, então conseguir voltar depois da minha passagem no São Paulo e desempenhar quase 3 anos no mais alto nível, fazer uma história bonita no Toluca. Então foram 3 anos de crescimento em todos os sentidos, crescimento físico, tático, técnico. Tive a oportunidade de trabalhar com grandíssimos treinadores, aprimorar coisas que eu já gostava muito de fazer e que os meus últimos treinadores exigiam bastante, tema de jogo com os pés principalmente. Então essa passagem no México de volta para mim foi uma passagem muito gratificante, onde vivi momentos muito importantes, e me dá essa certeza de que hoje, voltando para o Grêmio, eu volto muito melhor do que quando eu saí. Thiago, boa tarde, Marcos Souza, do Jornal 0 Hora. Queria te perguntar assim, eu não quero ficar martelando, porque parece que a gente está colocando nas tuas costas um peso que não é teu, mas assim, é inegável que a tua contratação gerou um clima de desconfiança entre o torcedor, e eu queria saber de ti pessoalmente, como é que é ver essa questão, como tu disse, tu nem estreou, nem tinha treinado, nem tinha momento nenhum com o Grêmio, e já chegar com esse clima assim de desconfiança, e como é que se trabalha essa questão individualmente para que não atrapalhe teu desempenho nos treinos, não atrapalhe a tua preparação para os jogos, e aí quando chegar a oportunidade também de entrar em campo? Eu acho que é um tema... É muito melhor quando as coisas, quando você chega no lugar, quando tu chega e teoricamente o clima está bem mais tranquilo quanto à tua contratação. Porém, como eu falei,
Eu acho que eu já passei por muitas coisas na minha carreira, já passei por muitas coisas na minha vida, aonde eu aprendi a lidar com diversas situações diferentes, seja situações boas, seja situações ruins. E hoje o que eu tenho é essa convicção de que esse cenário vai mudar com o passar do tempo. Então, foi como eu falei, posso ser repetitivo, mas é o que é a verdade. Hoje eu não consigo controlar o que vem de fora, mas eu tenho certeza e uma convicção muito grande que com o passar dos dias, começando a jogar, essa imagem não vai ser a imagem real do torcedor do Grêmio. Volpe. Felipe Conrad, da Rádio Mortal, seja bem-vindo a Porto Alegre. Nas tuas respostas a gente percebe um atleta maduro, já mais experiente. Eu queria começar te perguntando quanto essa maturidade tua pode ajudar os outros goleiros do elenco. O Grêmio tem goleiros muito jovens no elenco, à exceção de ti. E se fala muito das tuas características, que elas foram pedidas porque encaixam no modelo de jogo do Quinteiros. Tu já conversou com ele e quais seriam essas características que fizeram o Grêmio buscar o Volpe? Bom, todo mundo fala muito da mente hoje, né? Que a mente controla muito o que a gente faz. Então, essa situação, talvez para estar vivendo esse nível de amadurecimento que eu vivo hoje, lógico, um pouco tem a ver com a idade também. É difícil tu com 22, 23 anos encontrar um ápice mental ou de amadurecimento para enfrentar diversas situações. Eu acho que tu tem que passar por coisas durante a tua vida, durante a tua carreira, para ir aprendendo como manejar elas. E eu acho que eu passei por muitas situações, sejam situações muito boas ou muito ruins, e isso me deu esse crescimento mental, esse amadurecimento, para poder encarar situações como essa de hoje de uma forma mais tranquila. Então, foi como eu falei hoje no meu primeiro dia de treinamento, eu venho para ajudar muito a todos e de diversas maneiras possíveis por tudo que eu tenho vivido no futebol nesses praticamente 16 anos como jogador profissional. E sobre as questões de qualidade de jogo, cara, eu costumo dizer que eu sou alguém que não tem medo. Então eu acho que quando tu não tem medo de fazer as coisas, tu tem grande possibilidade de ir mais longe. Eu acho que a minha carreira, por mais que tenham tentado, de certa forma, aí, dar uma certa denegrida por algumas coisas que aconteceram no passado e coisas isoladas, que, de certa forma, eu vejo como um pouco injustas, ela fala por si só. Tenho praticamente 600 jogos como profissional, levo mais de 10 anos jogando no alto nível, e é o que eu costumo dizer, talvez se eu fosse tão ruim assim como algumas pessoas tentam plantar, então todos os treinadores que têm me tido nesses últimos 10 anos, eles não devem ser muito bons da cabeça também para estar botando um cara ruim no jogo. Então, é por isso que eu trato sempre de fazer essa análise com a cabeça fria e não me enganchar com essas coisas que acontecem, ainda mais no mundo de hoje, com o tema das redes sociais, com o tema de pessoas que às vezes querem, de certa forma, prejudicar. E também nessa história toda, eu também estava numa briga aí meia complicada, né? Porque botaram Keylor Navas e Marcelo Groi como candidatos, e ficou o patinho feio do Volpe. Então era mais normal que ia cair um pouco de carga para cima de mim. Mas como eu te falei, eu estou tranquilo, sei muito bem das minhas características, sei daquilo que eu posso fazer, posso ajudar. E eu não tenho dúvida nenhuma que no final do ano a gente vai estar aqui conversando e a gente vai lembrar disso que a gente está falando hoje, e vocês vão estar dizendo: olha, Volpe, a história foi muito diferente, parabéns pelo grande ano que tu fez. Eu tenho essa convicção muito forte dentro de mim. Volpe, aqui. Boa tarde, Lucas Pilar, canal do CCD, canal do Bagé, bem-vindo a Porto Alegre, novamente. Você falou muito das características, né? Jogar com os pés é uma das suas características, foi um pedido da comissão técnica Quinteiros, e a gente está vendo aí nos 2 primeiros jogos que utiliza bastante essa questão com o Gabriel Grano, que vem sendo titular.
Nessa situação, você vê que precisa de uma adaptação ao estilo do Quinteiros para começar a ser titular? Ou você já se vê pronto para, assim que estiver regularizado, ser o titular com a camisa do Grêmio? Bom, eu venho na condição física e técnica jogando. O Campeonato Mexicano começou faz 2 semanas também, então em condições de jogo, estou apto para jogar assim que o nome saia no bid. Depois isso é uma decisão do Quinteiros também. E sobre a questão do estilo de jogo dele, hoje tenho observado, hoje pude ir a campo já observar um pouco do trabalho tático dele, e é algo que a gente tem feito nos últimos anos e acredito que não vou ter nenhum tipo de problema de adaptação quanto ao estilo do Quinteiros. Thiago, bom dia, tudo bem? Márcio Lima, da TV Litoral. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao Grêmio, seja bem-vindo ao Maior do Sul. Acho que tu já deve ter escutado isso. Eu sou bem a pergunta, hein? Parabéns pela tua disponibilidade, pela forma que tu vem respondendo a esse assunto, que ele acaba se tornando chato. Eu vou por outro caminho. Quando tu veio aqui jogar contra o Grêmio pelo São Paulo, ou desde que tu iniciou a tua carreira, tu acabou de revelar pra gente que tu é casado com uma gaúcha. Acredito também que tu já tome o chimarrão gaúcho. O que te motivou a vir para o Grêmio? Quando tu veio enfrentar o Grêmio, quando tu jogava pelo São Paulo, tu imaginou em algum momento na tua vida vir jogar no Grêmio? E o que te motivou a aceitar essa proposta do Grêmio, sabendo de tudo isso que te foi perguntado aqui, e de que forma tu vai demonstrar o contrário disso? E repito para ti também a pergunta que fiz ao Cuejar. Tu estás preparado para, quem sabe, assumir também como líder dentro de campo, e é essa liderança que a torcida também espera do Thiago Volpi? Eu acho que antes mesmo de ir para o São Paulo, como eu falei, eu cheguei aos 12 anos aqui no Rio Grande do Sul para viver em Santa Cruz, e aos 14 eu já morava em Porto Alegre jogando na base do Zequinha. Então, o jogar no Grêmio, ele já é um sonho desde antes de eu chegar no São Paulo, de começar a jogar como profissional contra o Grêmio. Ele já vem desde o primeiro dia que eu pisei no Rio Grande do Sul e comecei a sentir esse clima. Então, depois tive a oportunidade de morar por 4 anos jogando no São José, então eu posso te afirmar bem que eu sei o que significa estar aqui. E o sonho que eu tenho de estar aqui, ele é muito grande. Então hoje, quando eu recebo essa oportunidade de poder vir para o Grêmio, eu sabia que hoje, aos meus 34 anos, por mais que eu seja novo ainda, hein, que ninguém me chame de velho, porque o goleiro está no ápice, eu sabia que talvez seria a última oportunidade de poder voltar ao Brasil e voltar para jogar no Grêmio. Então, por isso que eu também não medi esforços nenhum para poder vir. Passava por um tema familiar que fez com que o Toluca também pudesse facilitar a minha saída, por toda a identificação que eu tinha dentro do clube com as pessoas, diretivos, dono. Então, a motivação estava ali, em saber que ou era agora ou eu não teria mais essa oportunidade de jogar no Grêmio. Então, abri mão de muitas coisas também para estar aqui hoje. Não me arrependo de nenhuma delas, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ser muito feliz aqui dentro. Thiago, aqui, tua frente. Felipe Machado, Masper TV, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Eu queria talvez fugir um pouquinho do Grêmio em si, porque essa pressão que você sofreu antes mesmo do seu anúncio não é só contigo. A pressão sofrida no Grêmio não é só no Grêmio. O Oscar, recentemente, quando ventilou a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, antes de acertar com o São Paulo, ele tinha comentado que, olha, o futebol brasileiro é muita pressão. Isso faz com que vocês, mesmo que brasileiros jogando no exterior, em outros países, pensem 2 vezes, um pé atrás, justamente por essa pressão, por essa cobrança muitas vezes exacerbada de vir jogar no futebol brasileiro, para que não aconteça exatamente o que aconteceu com você, de antes mesmo de ser anunciado, já ser muito criticado. Obrigado. Essa é uma conversa interna que muitos brasileiros têm fora do país. Bom, eu tive a oportunidade de jogar no México, mas conheço outros brasileiros que jogam em outros lugares que chegam a repensar essa decisão de poder voltar por situações como essa. Só que eu acho que eu tenho dentro de mim algo competitivo muito forte que também não me deixa ficar acomodado em certas situações. Então,
Hoje, se a gente for ver fora, não existe talvez uma pressão tão exagerada como tem aqui. Mas ao final, quem gosta disso, quem gosta de competir no alto nível, quem realmente gosta de vestir a camisa de um grande clube, sente falta disso. E era uma das coisas que eu sentia falta também, por mais que seja algo, como você falou, exagerado. E eu acredito que é por isso que muita gente pensa, mas no final acaba voltando porque gosta dessa sensação de pressão, gosta dessa responsabilidade. E para mim hoje é uma responsabilidade muito grande, mas que eu gosto disso. Então eu acho que eu me arrependeria muito se eu não tivesse optado por voltar para o Grêmio hoje, tivesse, dentro de tudo que estava passando, seguido fora por mais tempo e perdido essa grande oportunidade na minha vida. Thiago, prazer te reencontrar. Meu nome é Júlio, eu sou do canal Careca de Saber TV. Eu lembro de teu começo lá no São José, na categoria de base, né? Também te desejo boa sorte. Eu te pergunto o seguinte, até tu já respondeu. Eu queria que tu falasse um pouco mais dessa questão do Grêmio. Desde criança, tu sempre foi gremista, a família é gremista, para poder realizar esse sonho? Então, esse é um ponto, a família é gremista, como eu falei, sou casado com uma gaúcha, uma grande porcentagem dos meus amigos também são gremistas, então, quando tu chega com 12 anos a viver no estado, a minha adolescência e todo o meu ciclo de amizades, a grande maioria foi feito no Rio Grande do Sul. Então é por isso que eu te menciono esse fato e esse sonho de querer jogar no Grêmio. E não existia oportunidade melhor do que essa nesse momento para agarrar, vir e ser feliz aqui no maior do Sul. Tudo bem, Volpe? Yuri Stocco da Rádio Pachola. Muito bem-vindo ao Grêmio. Volpe, eu queria perguntar sobre esse Volpe que joga com os pés, né? A gente sabe que goleiro jogando com os pés tem uma carga de responsabilidade, né? Por ser o último homem. E queria entender, que tu explicasse para nós como tu pretende se adaptar e se tu pretende, né, também cobrar pênaltis e poder ajudar o Grêmio, além de defendendo, marcando gols lá na frente. Muito obrigado. Primeiro, esse tema da característica com os pés, é uma situação que eu sempre digo, por mais que a gente tenha esse tipo de característica, a gente trata de usar ela em prol daquilo que o treinador quer e não exagerar e fazer mais do que seja necessário, né? Então, o que eu venho para fazer nesse sentido hoje é dentro de um sistema de jogo que o Quinteiros pede, e poder usar essa característica a favor do time. E depois tu poderia a questão dos pênaltis. E a questão dos pênaltis, a situação no Toluca foi uma situação que se deu de forma natural. E honestamente não venho com esse objetivo pro Grêmio. Foi uma situação que aconteceu no Toluca de uma forma natural, que o treinador acabou optando para que eu fosse o cobrador oficial do time, mas não, o meu objetivo aqui hoje é defender e não fazer gols. É óbvio que se numa situação for necessário, a gente tem Gauchão, a gente tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, que caso requeira que eu execute uma cobrança e uma disputa de pênaltis, eu acho que eu estou preparado para esse momento também. Wolf, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Grêmio, Everton Leite, do Portal do Gremista. Wolf, você falou do Grêmio na sua vida, né? Desde pequeno, família gremista, esposa gaúcha. Na sua carreira você jogou alguns clássicos já, principalmente lá no São Paulo, também lembro de você jogando por lá. Aqui no Rio Grande do Sul temos o Grenal, que daqui a alguns dias vai acontecer. Você entende o tamanho dessa rivalidade, o quanto isso significa para a torcida do Grêmio, e o que tu pode fazer para te chegar como titular também lá no Grenal, e se o Grenal pode ser o jogo que tu vai conquistar de fato a torcida? Obrigado. Posso afirmar com toda certeza que eu sei o que significa um Grenal, sei bem do peso e da responsabilidade, e o quanto esse clássico é importante para a torcida. Inclusive, tenho alguns amigos que até já deixaram de falar comigo depois da minha contratação, então acho que isso responde bem como eu sei o que significa o peso do Grenal aqui no Rio Grande do Sul.
E a segunda pergunta, por favor, que tu tinha feito? Como tu pretende chegar, como tu pretende fazer para chegar como titular no Clássico e conquistar a torcida também? Esse é o jogo que tu pode conquistar. Bom, eu cheguei, hoje foi meu primeiro treino com o grupo, né? Como eu falei, eu venho de uma temporada em andamento também no México, sobre condições físicas, sobre condições técnicas, eu estou apto para jogar a partir do momento que o treinador queira que eu esteja disponível em campo, claro, sempre respeitando essa competição interna que a gente vai ter entre os goleiros, e principalmente nesse caso agora que é o Grando que vem jogando e vem jogando bem. Aqui, Volpe. Gabriel Girardon, do GE. Globo. Eu queria tratar contigo da questão da tua passagem pelo futebol mexicano. Foram 2 passagens, né? E muito provavelmente até alguns que te criticam provavelmente não acompanham tanto. Um futebol que tem tido um crescimento muito grande. Clubes chegam a finais de Mundial de Clube, por exemplo. E o que eu te questiono é até onde que tem algumas semelhanças com o futebol brasileiro ou se é muito diferente, o que você pode avaliar dos 2 lugares e o quão próximo você teve de se naturalizar mexicano e jogar pela seleção. Obrigado. Perfeito. Como eu sempre falo, é uma pena que o futebol mexicano hoje ele seja tão bloqueado para outros países a ponto das pessoas não conhecerem, porque hoje, em comparação com o Brasil, economicamente são 2 potências. Hoje o Brasil é um lugar onde tem muitos times com alto número de investimento, assim como tem no México também, um futebol muito dinâmico. E eu sempre gosto de fazer uma análise rápida para as pessoas entenderem e também dar o seu devido valor ao México. Eu posso dar uma mais recente agora, do nosso atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores, que enfrentou um time mexicano, inclusive um time que não vinha num momento tão bom e acabou perdendo. O time mexicano acabou ganhando. E eu sempre jogo há 2, 3 anos atrás, quando o Palmeiras, que vinha ganhando alguns títulos, também foi ao Mundial e enfrentou o Tigres, e o Tigres ganhou com uma certa superioridade do Palmeiras. Então eu acho que esses são exemplos fáceis das pessoas poderem ver e entender um pouco do que é o futebol mexicano e que é um campeonato muito, muito competitivo também. Sobre a questão da naturalização, esse é um tema já desde a época do Querétaro. Muita gente queria que eu me naturalizasse para poder defender a seleção. Acabo voltando para o São Paulo, volto agora para o Toluca e outra vez as pessoas retomam esse tema. E é uma situação que agora teve que ficar trancado, até porque era uma decisão já desde o final do ano passado, aonde eu estava esperando a oportunidade certa também para poder voltar para o Brasil, devido a alguns temas familiares. Então, hoje, quando se dá essa oportunidade de voltar e voltar para o Grêmio, foi o que eu te falei, eu não tinha dúvida nenhuma do que fazer, e essa naturalização ela acaba ficando em um segundo plano aí, mas não com uma intenção hoje de jogar pela seleção mexicana. Isso eu sempre deixei muito claro para a imprensa, para todas as pessoas de lá, mas sim para ter esse passaporte de um país que me abriu as portas 2 vezes e aonde eu fui extremamente feliz também nesses 7 anos que eu morei lá. Thiago, Léo Nascimento, boa tarde. Tu está na lista entre os 10 maiores pegadores de pênalti da história. Não sei se você sabe exatamente até qual o número, mas tem um detalhe que chama a atenção. Tu falou que começou aqui no Rio Grande do Sul, mas eu quero saber qual foi o momento em que tu decidiu que poderia utilizar os pés, meio que revolucionar junto o que aconteceu com o futebol, com os goleiros atuando com os pés. A gente sabe a história do Rogério Ceni. Quem foi que te espelhou a bater pênalti, a cobrança de falta, a trabalhar mais com os pés, que é uma das tuas principais características? Bom, começando pela questão dos pênaltis, eu acho que são 35, né? Se eu bem me acordo, o número são 35, eu já tinha lido essa matéria em alguma oportunidade. Fico feliz, é um número expressivo. Eu acho que é o ápice do goleiro quando ele defende um pênalti, então é um número bem significativo. Mas ao mesmo tempo eu não enfrento o próximo pênalti pensando nos 35 que foram defendidos, porque
Eu sempre digo, se eu começar a pensar o que eu fiz, eu não penso no que eu tenho que fazer. Então a minha cabeça é sempre pensar no próximo. Acho que é uma marca legal de se comentar, e que também acaba gerando uma expectativa na parte de todos quando tem um pênalti. E depois a questão do jogar, eu acho que o futebol ele foi evoluindo para esse ponto, aonde ou a gente se adapta e busca caminhar junto com esse processo, ou a gente vai ficando para trás. Então eu sempre gostei, eu comecei jogando na linha, não era goleiro num princípio, eu acho que isso também me ajuda um pouco. Mas eu acho que o objetivo maior é esse, e não só, eu acredito não só no futebol, mas eu acho que em muitas coisas, se a gente não está aberto a querer crescer, a querer seguir evoluindo, aprendendo coisas novas, a gente vai ficando para trás. E o tema do goleiro hoje com os pés é assim, depois que começaram com isso, que o goleiro tem que participar da construção, que o goleiro tem que ser ativo com os pés, ou tu te encaixa nesse perfil, ou a tendência de tu ir ficando para trás é cada vez maior. Volpe, em primeiro lugar, bem-vindo ao Grêmio. Sou Gabriel Lauxin, da Copeiro TV. Eu queria te perguntar sobre essa diferença do futebol mexicano ao brasileiro, não só no quesito financeiro, tu falou bastante sobre isso, dos investimentos, mas queria que tu falasse especificamente da tua posição. O que tu acha que tem de muito diferente? Tu é um cara que com certeza não só jogou lá como jogou aqui, e hoje ainda acompanha o futebol daqui, vem vendo, né, essa mudança que o futebol brasileiro também enfrenta. Queria que tu falasse o que dá para fazer de paralelo do futebol de lá e daqui, especialmente na tua posição, que tu pode trazer para cá também. E queria que no final tu deixasse um recado para a torcida gremista. Eu acho que a maior diferença entre o futebol mexicano e o futebol brasileiro é a questão do ataque e defesa, porque digamos assim que eles gostam muito do show e de gols, e digamos que defensivamente não se respeita tanto. É um jogo de muito ataque, menos organização técnica e tática do que aqui, mas de uma certa forma também que acaba gerando um espetáculo bacana. E eu acho que também muitas das vezes era um ponto que a gente conversava e que é respeitável aqui também, sobre a... Então, conseguem desenvolver mais, eu posso ser mandado embora. É o que eu vejo tendo as duas experiências do que acontece de maior diferença entre o futebol brasileiro e o futebol mexicano. E não é uma crítica, jamais será uma crítica ao estilo, e é mais cultural mesmo, e pela exigência, pela pressão que foi comentado aqui, que existe com nós, também é a mesma pressão que existe nos treinadores. Então é mais essa diferença mesmo. Tá aí, Rodrigo. Thiago Volpe, novo goleiro do Grêmio, apresentado oficialmente. Boa sorte, vai ter o apoio da nação gremista, o meu apoio, o apoio de todo mundo. Tamo junto, te inscreve, dá o like e obrigado.